Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos. E para mim é sempre uma gratidão enorme poder estar aqui falando para vocês, porque sempre que eu falo aqui, eu também aprendo, que recebemos essa intuição divina. Muitas vezes nós falamos palavras que nem conhecemos ainda. Então é tudo inspiração. Não é eu, é nós. Então, a palestra de hoje, o título é os quatro níveis de consciência. A ciência, há muitos anos, há muito tempo, já vem estudando o cérebro, esse 1,4 kg de massa cinzenta, tão elaborada, dentro dessa caixa craniana, o qual detém tanto conhecimento. Não foi inventado nenhuma máquina ainda capaz de se igualar à capacidade do nosso cérebro. Ele consegue processar 400 bilhões de bytes por segundo, consegue estar lidando com informações difíceis e, ao mesmo tempo, reconhecer uma pessoa que acaba de entrar à porta imediatamente. Nosso cérebro é uma máquina fantástica, mas os cientistas resolveram estudar, investigar onde que está a nossa consciência, onde está a nossa consciência, em que área do cérebro estaria escondida essa consciência. E investigaram e chegaram à conclusão, cientificamente, que a nossa consciência ela está no córtex cerebral, um tecido rugoso, ao qual é responsável por avaliar todas as informações que vê e relacionado às emoções, os sentimentos. Então, eles deduziram que essa seria a área da nossa consciência. Descartes, com a sua frase, dizendo, penso, logo existo, praticamente definiu que a consciência está no ser e não na máquina orgânica. Ela não está no nosso cérebro, que faz parte desse complexo, dessa máquina orgânica. Então, ela está no ser. Então, a consciência seria proveniente do ser espiritual. Seria a consciência do ser espiritual, quem nós realmente somos. Auspens, estudando os postulados de Goodyear, ele definiu 4 níveis de consciência. Então, uma consciência de sono com sonhos, a consciência desperta, a consciência de si mesmo e a consciência plena. Então, esses 4 níveis de consciência, ele definiu em relação ao ser, avaliando os comportamentos do ser humano. A consciência de sono com sonhos, nós podemos definir como um automatismo. As pessoas vivem praticamente no automatismo. Elas comem, elas trabalham, elas buscam por alimento, elas buscam por um abrigo, elas buscam por coisas materiais, mas que sempre têm uma necessidade. Está relacionado às suas necessidades básicas, ou seja, eles simplesmente vivem, simplesmente passam por essa vida terrena, mas praticamente não agregam nada. Saindo da consciência de sono com sonhos, onde eles vivem no estado de torpor, praticamente, eles despertam para uma consciência um pouco mais acima, a consciência desperta. Então eles começam a ver
o horizonte, começam a ver, enxergar ao redor, começam a ver as coisas de forma diferente. Amplia a sua visão, amplia a sua consciência sobre o meio que se vive, sobre as pessoas, sobre as coisas, porém, eles estão ainda extremamente enraizados pelo ego, pelo egoísmo. E aí predomina dentro do ego as 4 péssimas qualidades do ego, que é o egoísmo, o narcisismo, o imediatismo e o fanatismo. Essas 4 qualidades que é tão difícil de a gente se livrar, de a gente colocar isso dentro de um saquinho e jogar fora. E nós podemos observar isso na nossa sociedade, no nosso meio que vivemos, até mesmo com amigos, até mesmo com familiares, que são imediatistas. Eles querem as coisas tudo imediato, querem para ontem. São fanáticos. Meu time de futebol é o melhor, a escola que meu filho estuda é o melhor, a marca do meu carro é o melhor. Tudo que eles têm é o melhor. São fanáticos por aquilo que conseguiram, aquilo que têm. Os narcísios se consideram belos, são esculturais, fazem de tudo para estarem cada vez mais belos, apesar de que muitas vezes se tornam fora do padrão de beleza, através de mudanças estéticas, de preenchimentos, mas eles são viciados na sua própria beleza, eles se sentem muito, muito bem fazendo todos os procedimentos para se sentirem melhor, para se verem melhor. E muitas vezes nós achamos uma determinada foto ridícula, mas aquela pessoa se sente o máximo, porque ela se vê muito bem, ela mudou completamente aquilo quem ela era, dentro da visão dela, da consciência dela, mudou para melhor. Mas a pessoa que tem uma consciência um pouco mais elevada, olha e julga, nossa, mas eu não faria isso. Era tão bonita, tão bonito, e agora se transformou. São os narcísios. E os fanáticos, né? Como eu já falei, nós podemos ver que o fanatismo ele está muito presente em tudo que se tem, e principalmente dentro das religiões. As religiões, nós podemos observar muitíssimos fanáticos. Eles se consideram a melhor religião, o Deus deles é o melhor do que todas as outras religiões, ou seja, perdem a consciência do único Deus. De repente, para eles existem inúmeras religiões, cada religião tem um Deus. E onde está a concepção do Deus único, do Deus soberano, a grande alma desse universo, o ômega que está em tudo, ele é o todo. Eles não têm essa consciência, não conseguem enxergar dessa forma. Mas vai avançando e lá na frente você sobe de nível de consciência e chega na consciência de si mesmo, onde você se identifica que é uma máquina, porém ao mesmo tempo tem a consciência que não é você a máquina, mas sim que você é o administrador dessa máquina. Você é que guia essa máquina. Mas para administrar essa máquina é necessário ter muito conhecimento. É necessário dominar as 7 funções da máquina,
A intelectiva, a emotiva, a sexual, a motora, a instintiva, a intelectiva superior e a emotiva superior. Dominar as 7 funções da máquina. Intelectiva, porque até mesmo aquele que diz, eu não sei nada, ele já sabe da ignorância dele. Ele tem algum conhecimento. Todos têm conhecimento. Todos nascem inteligentes e capazes. Mas nem todos são prósperos, laboriosos e buscam o desenvolvimento da intelectualidade. A emotiva, nós somos cheios de emoções. Nós temos dentro de nós a criança, que é toda emoção, temos o adulto lógico e racional, temos o pai crítico ou apoiador. Então, a criança, ela é a toda emoção, é o centro da nossa emoção. Nós crescemos, mas a nossa criança não morre dentro de nós. Sempre que nós choramos, é a nossa criança. Sempre que nós sorrimos, é a nossa criança. Sempre que você é feliz, é a criança sendo feliz. Sempre que você deseja com a alma alguma coisa, é a sua criança que está desejando. Todas as emoções é a nossa criança interior. O adulto lógico e racional é aquele que observa, analisa, com lógica e racionalidade. Isso faz sentido? Tem lógica? Ele analisa e decide se faz ou não faz. O pai crítico e apoiador também está dentro de nós. Ele vai analisar a decisão da criança, vai analisar a decisão do adulto, lógica e racional, e vai dar a opinião dele, se ele aprova aquilo, aquele comportamento, aquela atitude, ou ele reprime aquela atitude, aquele comportamento. Então nós temos o nosso centro de emoções. Precisamos aprender a equilibrar essas emoções. Como decidir, tomar uma decisão baseado nas emoções? Muitas pessoas fazem por impulso. Vou comprar um carro, vai lá e compra. Vou comprar uma casa. Mas o adulto não predominou. O pai crítico, o apoiador também não. Porque se o lógico e racional tivesse predominado, ele ia fazer umas continhas, ele, poxa, mas ainda não é o momento. Então vamos economizar primeiro para depois eu ter uma boa entrada pelo menos e ter condições depois de parcelar e pagar o financiamento com aquilo que eu ganho. E o pai crítico, o apoiador, ele vai analisar a decisão dos dois e dar a decisão dele. Então, centro das emoções, o controle dessas emoções. Depois temos a função sexual. Deus nos criou e disse, enche a terra. Nós fizemos muito bem isso, né? Tanto que tem gente querendo eliminar 15% da população do mundo, fazendo de tudo. Então, nós enchemos a terra. A terra, o nosso globo, ele está super populoso. Estamos acabando com a camada de ozônio, com a nossa atmosfera, porque é muita gente. Muitos usuários de carro, muitos usuários de produtos de spray, com gases, e vamos destruindo a nossa camada de ozônio. Depois, a função motora. Nós nascemos sendo capazes de nadar. O ser humano é o único mamífero que nasce nadando e esquece depois e tem que aprender a nadar de novo. Mas ele nasce sabendo nadar. E aprende lá pelos 8, 9, 10, às vezes até mais, aprende a andar. E aprende a fazer façanhas
depois de um tempo dedicado a uma determinada atividade, principalmente os artistas de Circo Soleil, os artistas marciais, fazem coisas inimagináveis, porque doutrinaram a coordenação motora, afinaram de tal forma um jogador de basquete de uma distância enorme, do outro lado da quadra, ele consegue lançar uma bola a essa distância e acertar exatamente a cesta. Coordenação fina. Dentro da fisioterapia, a gente estuda isso como coordenação fina. Você pega e joga e erra, mas continua jogando até o ponto de você educar os neurônios da base, os neurônios motores, de disciplinar de chegar e jogar exatamente naquele ponto. Não importa a distância que você está, você afinou o teu movimento motor e joga exatamente naquele ponto lá. Aí nós temos função instintiva. Nós temos os animais, são grandes exemplos disso. Eles têm instintos. Esses instintos estão atrelados à sobrevivência. No animal isso é muito forte neles, porque eles têm esse instinto por sobrevivência. Eles buscam alimento, eles buscam a defesa, eles estão sempre ligados em ataques de animais maiores que eles, que podem devorar eles. Então eles sentem o clima, se vai chover, eles têm um sentido muito aguçado, o instintivo. E o ser humano também nasceu com o nosso kit instintivo de sobrevivência. Então ele tem vários instintos que predominam e que nos são muito úteis. E esses instintos mais afinados, podemos chegar até o sexto sentido, ou aquele sentimento, né? O pensamento antes do pensamento, aquele sentido que você recebe quando você vê a pessoa à primeira vista, ou você tem um pensamento em relação a uma viagem, em relação a alguma coisa, que vem aquela informação para você, poxa, não devo ir nessa viagem. Aí se você insiste e vai, algo de ruim acontece. Se você não vai, você fica sabendo depois que algo ruim aconteceu. Deve ser graças a Deus que eu confiei, né, no meu instinto de não ir. Então nós temos essa capacidade de prever, só que às vezes não confiamos em nós. Não confiamos naquilo que a gente recebe. Essa informação divina que nós recebemos. E em seguida, nós temos a intelectiva superior, que é onde você começa a desenvolver dentro da sua intelectualidade, visando algo mais acima, algo superior. As suas capacidades, que entraria também muito na questão dos médiuns, dos videntes, das pessoas que sentem presenças, têm pressentimentos, pessoas que já detêm um sentimento mais profundo das coisas, no meio que vive, já estão sentindo mais a questão da energia que circula no ambiente e em relação às pessoas. Pensamentos dessas pessoas já deixam de ser pensamentos negativos, e sim pensamentos positivos. Existe uma positividade
muito maior que predomina essas pessoas. Então elas têm sempre pensamentos altruístas, quase sempre. Pensamentos bons, ligados à compaixão, ao amor, ligados a todas as coisas nobres do ser humano. E a emotiva superior, que é o controle das emoções, controle dos pensamentos, porque pensamento gera emoção. Quando eu penso naquilo que me fizeram lá no passado, o que acontece? Se eu estou cheio de mágoa, de ressentimento, eu vou sentir tudo aquilo revivendo dentro de mim novamente. Na minha cabeça, e o meu corpo sente toda essa vibração. Aquilo que aconteceu. Então, emotiva superior é controle dessas emoções. Eu posso pensar no passado, mas para mim aprender alguma coisa, eu olho para o passado e vejo o que eu posso aprender com isso. Aí sim, eu estou resgatando aquilo que aconteceu lá no passado, mas de uma forma positiva para o meu futuro. Pensamento altruísta. Essa é a grande proposta da emotiva superior. Então, esses 4 níveis de consciência, de Auspens, consciência de sono com sonhos, consciência desperta e consciência de si mesmo, onde identifico que eu sou uma máquina, mas não sou eu a máquina, eu sou um espírito que habita essa máquina e que controla a máquina, e por isso eu tenho que aprender a dominar as 7 funções da máquina. Certo? Eu conseguindo isso, eu vou para a consciência plena, onde poucos passaram aqui na Terra. O exemplo deles, Jesus de Nazaré. Nosso grande mestre foi, acredito, o maior de todos e já pisou esta terra. Nós temos outros grandes exemplos também, como Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Joana d'Arc e tantos outros que poderíamos citar, que conseguiram desbravar as suas emoções, os seus sentimentos e elevar a sua consciência a um nível muito superior, que é a consciência plena, onde eles se colocam a um nível de muitos outros espíritos já há muito evoluídos. E ali é o nosso grande desafio, de nós evoluirmos, saindo da consciência de sono, da consciência de sono com sonhos, vamos para a consciência desperta e da consciência desperta para a consciência de si mesmo e, posteriormente, a consciência plena. Quando atingimos esse nível, que é o nosso propósito de estarmos aqui na Terra, seja nessa vida, ou seja em outras vidas, nós estaremos completando uma das etapas da nosso propósito, né, como espíritos que somos. Lógico que, como Jesus, ele sempre está evoluindo, como todos os outros sempre estão evoluindo. A evolução é um processo que não acaba. Sempre vai evoluindo, como o nosso universo está em expansão contínua, evolução, ela também acompanha esse processo de expansão. Nós
temos um longo caminho a percorrer. Podemos analisar, dentro desses 4 níveis de consciência, o quanto nós já andamos, né? Já evoluímos, e o quanto a gente ainda tem que superar, o quantos degraus a gente tem que subir para pular para o próximo nível de consciência. Agradeço a atenção de todos, que Deus abençoe a todos vocês, a paz de Cristo em seus corações. O complexo, isso que nós escutamos, né? A gente pode pensar que, em alguns momentos dessa conversa, desse ensinamento que nós recebemos, fala assim, tem a ver com isso, com o espiritismo, com a ciência, tem tudo a ver. Né? 2 grãos se juntam, é um ato de amor, e surge um ser humano. E esse ser humano vem com tudo isso. E eu às vezes fico pensando assim, o ser humano vem desse tamanhinho, um coraçãozinho desse tamanho, todo complexo lá dentro, isso vai desenvolver, mas quem que fez isso tudo? Quem bolou essa complexidade e colocou tão perfeito um ser humano aqui? Então nós não podemos nunca descartar que nós temos alguma coisa muito superior. É Deus, nós temos que acreditar nisso aí. Acho que é a única certeza que a gente tem. Exatamente isso. Quer dizer, nós temos Deus para tudo isso aí que nós temos. Os nossos defeitos, as nossas qualidades. E pensar muito nisso que o Silvio falou hoje foi uma coisa grandiosa. Assim, né? Levar isso tudo para uma gratidão. E nós podemos estar aqui reunidos, podemos estar com os irmãos encarnados, com tantos irmãos desencarnados que devem estar aqui conosco, e agradecer. Eu acho que gratidão sempre. Né? Por isso que a gente está evoluindo, porque somos seres humanos. E agradecer, na verdade, essa oportunidade, cada um de vocês aqui com a gente, nossa casa, a nossa casa. Agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre aqui nos guiando, a equipe médica dele, que cuida de cada um de nós, e que a gente possa retornar ao nosso lar com tranquilidade, com segurança, com paz. E formular agora uma oração final, aquela que Jesus nos ensinou. Né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair nas tentações, livra-nos de todos os males. Teu poder, o reino, a glória. Vamos em paz.